Olá, meus caros! Hoje falaremos sobre curiosidades da Lua que você realmente não sabia. Assista o vídeo e descubra essa fascinante viagem lunar. A Lua sempre foi um objeto de fascínio para a humanidade. Desde tempos antigos, ela desperta nossa curiosidade, inspirando mitos, lendas e até mesmo influenciando culturas e religiões ao redor do mundo. No entanto, por mais que pensemos conhecer tudo sobre o nosso único satélite natural, a Lua ainda esconde segredos que podem nos surpreender. À medida que avançamos em nossa exploração espacial, novas descobertas continuam a ser feitas, desafiando aquilo que acreditávamos saber. E talvez você não imagine, mas há muitas curiosidades sobre ela que podem mudar sua percepção sobre esse corpo celeste tão familiar. Vamos embarcar nessa jornada e explorar 7 fatos intrigantes que você, provavelmente, ainda não sabe sobre a Lua. Primeiro, é importante compreender que, ao contrário do que muitos pensam, a Lua não é apenas uma esfera completamente inerte e sem vida. Embora seja verdade que ela não possui uma atmosfera capaz de sustentar vida como conhecemos, ela não é um pedaço morto de rocha flutuando no espaço. Estudos recentes sugerem que no passado distante, a Lua pode ter tido uma atividade vulcânica significativa, o que moldou sua superfície da maneira que vemos hoje. E mais surpreendente ainda, há evidências de que essa atividade vulcânica não cessou completamente. Em regiões específicas da Lua, como os mares lunares, os cientistas identificaram depósitos de vidro vulcânico, o que indica que a Lua pode ter sido vulcanicamente ativa até cerca de 100 milhões de anos atrás, um tempo relativamente recente em termos geológicos. Esse achado desafia a antiga crença de que a Lua está completamente morta e sugere que ela ainda pode ter segredos a revelar sobre sua evolução. Além de sua história vulcânica, um aspecto que poucos conhecem é o efeito que a Lua tem sobre a Terra. Todos sabem que ela influencia as marés, mas essa influência vai muito além. A Lua também está desacelerando lentamente a rotação da Terra. Sim, isso mesmo. A cada século, o nosso dia fica aproximadamente 1,4 milissegundos mais longo, e isso é causado pela interação gravitacional entre a Terra e a Lua. O fenômeno, conhecido como acoplamento de maré, ocorre porque as forças gravitacionais da Lua criam uma protuberância nas marés terrestres, e a fricção gerada entre essas marés e a rotação da Terra age como um freio suave, mas constante. Essa desaceleração pode parecer insignificante, mas ao longo de bilhões de anos, ela teve um impacto considerável. No início da história da Terra, os dias tinham apenas 18 horas. Se olharmos para o futuro distante, os dias podem chegar a ter 25 ou mais horas, mas isso em um tempo muito além da existência humana. Outro detalhe intrigante sobre a Lua é que, embora possamos sempre ver a mesma face dela, isso não significa que a Lua não gira. A Lua está em rotação sincronizada com a Terra, o que significa que seu período de rotação é o mesmo que seu período orbital. Isso faz com que um lado da Lua, o lado que chamamos de lado oculto ou lado escuro, nunca seja visível a partir da Terra. Curiosamente, esse lado oculto da Lua é bem diferente da face que vemos regularmente. Ele é muito mais acidentado, com mais crateras e carece das vastas planícies que são visíveis no lado voltado para a Terra. Essa diferença tem intrigado os cientistas por décadas, e uma das teorias sugere que a crosta no lado oculto é mais espessa, o que o torna menos propenso a formar as grandes planícies vulcânicas que observamos do nosso planeta. Você sabia que a Lua também tem água? Embora por muitos anos acreditássemos que a Lua era completamente seca, nas últimas décadas descobertas surpreendentes mostraram que há de fato água em sua superfície. Essa água não está na forma líquida, como os oceanos da Terra, mas sim congelada em regiões sombreadas e nos polos lunares. Essas áreas nunca recebem luz solar direta, o que permite que o gelo se mantenha estável por bilhões de anos. A descoberta de água na Lua é revolucionária, especialmente quando consideramos futuras missões de exploração e colonização lunar. A água pode ser usada não apenas para consumo humano, mas também pode ser dividida em oxigênio e hidrogênio, componentes essenciais para o combustível de foguetes. Isso torna a Lua uma possível estação de reabastecimento para futuras missões espaciais de longo alcance, como viagens a Marte. Falando em gelo, é fascinante perceber que a Lua tem zonas de sombra permanente, áreas nos polos lunares que nunca veem a luz do Sol.
Essas regiões são extremamente frias, atingindo temperaturas de até menos 248 graus Celsius. É nessas zonas que os cientistas acreditam que o gelo foi preservado por bilhões de anos. Se olharmos mais profundamente, essas áreas podem nos fornecer pistas sobre a história do Sistema Solar, já que o gelo pode ter sido trazido por cometas ou outros corpos celestes, carregando informações valiosas sobre os primeiros estágios da formação do nosso Sistema Solar. Você também sabia que o homem deixou muito mais do que apenas pegadas na Lua? Desde a primeira missão Apollo até hoje, uma grande quantidade de objetos foram deixados no solo lunar, desde bandeiras e equipamentos científicos até sondas espaciais e até mesmo restos de foguetes. Calcula-se que mais de 180 toneladas de equipamentos e lixo espacial estão espalhados pela superfície lunar, tornando a Lua, tecnicamente, o maior depósito de lixo fora da Terra. Além disso, as pegadas dos astronautas da Apollo, por não haver vento ou erosão na Lua, provavelmente durarão por milhões de anos, preservando para sempre o registro da nossa presença ali. Agora vamos falar sobre mais algumas curiosidades sobre a Lua. Agora, vamos para a curiosidade. A Lua não tem um som. Isso pode parecer estranho, mas como não há atmosfera na Lua, as ondas sonoras não podem se propagar. Portanto, se você estivesse lá, mesmo ao lado de um foguete decolando, você não ouviria nada. É uma solidão sonora que faz você pensar sobre o que significa realmente ouvir. E falando de solidão, a terceira curiosidade é que a Lua tem uma superfície repleta de crateras. Essas crateras foram formadas por impactos de meteoros ao longo de bilhões de anos. Na verdade, a Lua é como um livro aberto da história do nosso Sistema Solar, repleta de marcas que contam histórias de colisões e catástrofes. Cada cratera é um testemunho do que aconteceu quando o espaço se tornou um campo de batalha. A curiosidade é que a Lua tem um lado oculto, ou melhor, um lado que nunca vemos da Terra. Embora a Lua gire em torno de seu próprio eixo, ela também orbita a Terra de tal forma que sempre mostra a mesma face para nós. Isso significa que há um lado da Lua que permanece um mistério para a maioria das pessoas. Em 1959, a União Soviética enviou a sonda Luna 3, que foi a primeira a capturar imagens desse lado oculto. Ele é muito diferente da face visível, repleto de montanhas e crateras, enquanto o lado que vemos é mais suave, com grandes áreas planas, chamadas de mares. A curiosidade é que a Lua é o lar de uma atmosfera extremamente fina, quase inexistente. Essa atmosfera, chamada de exosfera, é tão tênue que não pode sustentar vida como a conhecemos. É composta principalmente de hidrogênio, hélio e traços de outros gases. Portanto, se você sonha em viver na Lua, prepare-se para um ambiente hostil e sem ar para respirar. Por falar em ambiente, a sexta curiosidade é que a temperatura na Lua varia drasticamente. Durante o dia pode chegar a impressionantes 127 graus Celsius, enquanto à noite despenca para cerca de menos 173 graus Celsius. Essa variação extrema é um desafio para qualquer missão lunar e para a ideia de colonização futura. E para finalizar, a sétima curiosidade. Você sabia que a Lua tem um efeito direto sobre as marés da Terra? As forças gravitacionais da Lua puxam as águas dos oceanos, criando as marés que vemos. Sem a Lua, as marés seriam muito mais fracas, e isso teria um impacto significativo nos ecossistemas marinhos e na vida que depende das marés. A conexão entre a Terra e a Lua é profunda e vai além do que podemos ver. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que ela é muito mais do que um simples satélite. Ela é um corpo celeste repleto de mistérios, histórias e influências que moldam nosso planeta de maneiras que muitas vezes não percebemos. A Lua é uma companheira silenciosa, mas sua presença é sentida em cada onda que quebra na praia, em cada poema que é escrito sob seu brilho e em cada sonho que é sonhado sob seu olhar. Finalmente, uma das curiosidades mais intrigantes sobre a Lua é que ela está se afastando da Terra. Sim, a cada ano, a Lua se afasta de nós cerca de 3,8 centímetros. Isso acontece por causa da mesma interação gravitacional que causa as marés e a desaceleração da rotação da Terra. À medida que a Terra perde energia rotacional, essa energia é transferida para a órbita da Lua, fazendo com que ela se afaste lentamente. No entanto, não se preocupe, esse movimento é extremamente lento, e antes que a Lua esteja longe o suficiente para causar impactos significativos na Terra, o nosso planeta já terá passado por muitas outras transformações.
Essas são apenas algumas das muitas curiosidades fascinantes sobre a Lua. Ela continua a ser um enigma, nos ensinando mais a cada nova missão e descoberta. Embora seja nosso vizinho mais próximo no cosmos, a Lua ainda tem muitos mistérios a serem desvendados. Sua influência sobre a Terra e seu papel no nosso sistema solar vão muito além do que imaginávamos, e é provável que continuemos a aprender com ela por muitos séculos. Afinal, em uma vastidão tão grande quanto o universo, a Lua é um lembrete de que até mesmo os objetos mais familiares têm muito a nos ensinar. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe para seus amigos. Toque o sininho para receber mais notificações de vídeo. Canal Como Assim? Curiosidades.